Ótima noite para vocês. Tinha sumido aqui um pouquinho que eu estava compartilhando a live lá no nosso grupo do WhatsApp. Até todo mundo que está aqui já sintam convidados para entrar no grupo. Lá a gente conversa sobre espiritualidade em primeira mão. Tudo que chega ali de mensagens a gente passa primeiro lá e depois a gente vai depois vira assunto, né, para live, para vídeos e tal. Mas normalmente as primeiras mensagens, assim, o primeiro momento quando chega uma mensagem vai lá pro WhatsApp. E agora eu tava compartilhando lá a live, né? E o WhatsApp tá no canal do YouTube, tá? E tem o link pro canal no YouTube aqui na bio do TikTok. E lá tem outros vídeos, inclusive lá que tá a playlist que fala sobre um dos assuntos que a gente vai conversar hoje, né? Que é a comunicação do universo, como que o universo conversa com a gente o tempo todo, e cada vez, assim, em cada tipo de conversa eles vão utilizando formas diferentes. E hoje em específico a gente vai falar como que funciona a comunicação utilizando velas. E eu já estou olhando ali porque tem uma vela acesa de ancoramento e ela já está se manifestando ali, já está mexendo, confirmando as informações. Então a gente vai destrinchar tudo aqui, como é que funciona essa comunicação, qual que é o significado, né, com base tanto das informações que a espiritualidade traz, como experiências que foram acontecendo na minha vida. Tem também informações que a gente encontra na internet que se confirma, que a espiritualidade informa, né, que é real aquelas informações. E coisas que a gente vai confirmando no dia a dia, tipo, acontece a situação, você sente a confirmação daquilo, aí alguns dias depois você vê, não, realmente era aquilo mesmo, sabe? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E lá no canal do YouTube tem mais sobre a minha história, tem, né, como que é isso tudo na minha vida, como começou a espiritualidade, o que eu sou, né, no meio disso tudo. Eu abri mediunidade, comecei a ouvir, né, a espiritualidade, então, assim, de uma forma clara e audiente e clarividente também. Eu comecei a ouvir o mundo espiritual e eles começaram a conversar comigo o tempo todo e começaram a me passar mensagens canalizadas, enfim. E aí eles me pediram, né, que fosse aberto primeiro o canal no YouTube, depois a gente trouxe aqui pro TikTok, e para poder passar essas mensagens, essas informações, tudo, porque seria necessário, porque chegaria, isso eles me falaram lá em 2023, 2022, né, lá no início, chegaria um tempo onde que todas as pessoas iam estar passando pelos despertares espirituais, iam estar passando por modificações em suas vidas, e essas informações iam ajudar elas de alguma forma. Resumindo, é isso. Agora vamos direto para o assunto para a gente não perder tempo, tá? Então a gente vai falar sobre a comunicação do universo utilizando velas. Tem a playlist, né, como foi falado, a playlist lá no canal do YouTube, onde... Ai, deixa eu só ver se eu tiro. Não, vai sair, daqui a pouco acho que sai. Pronto. Tem lá a playlist do canal do YouTube, no YouTube, sobre a comunicação do universo, e a gente fala de outros tipos de comunicação lá, tá? As outras que tem lá é referente, deixa eu ver se eu consigo lembrar, que a memória é uma beleza. Eu passo para as informações aqui, mas quando falo assim da minha memória, eu não consigo lembrar muita coisa. A gente dá uns apagão assim e aí eu esqueço tudo, tá? Toda hora dá umas mensagens aqui de convites, mas por enquanto vai ser só nós e nós mesmos. Oi, boa noite, Ana. Muito bom te ter por aqui. Esse assunto é interessante, assim, você vai achar muito interessante, viu? Ainda mais que você já andou vendo algumas coisas aí, né? Muito boa noite. Boa noite para todo mundo que tá chegando, tá bom? Então tá, então lá fala sobre a comunicação utilizando números, fala da comunicação do universo utilizando sincronicidades, animais, enfim, tem a playlist lá com os outros assuntos, tá? E hoje a gente vai falar sobre velas. Vamos começar logo para poder não ficar enrolando.
Então tá, sim, como foi informado no início, essas informações são com experiências próprias, são informações canalizadas, assim, que a espiritualidade foi me explicando ao longo do tempo, e são também informações que a gente encontra em pesquisa, às vezes a própria espiritualidade fala, não, tal situação procura no Google, procura na internet, o primeiro significado é para você, então vai ser um pouquinho de cada uma dessas situações, tá? Nossa, hoje o mundo espiritual tá bem movimentando aqui, tanto a vela como a luz da penteadeira tá uma loucura. Então, o grau de importância das informações que vão ser passadas, né? É isso que eu sinto aqui no primeiro momento. Tá, é assim. Vamos ver. Detalhe, gente, não importa qual tipo de vela. Não tem essa vela amarela, azul, verde, não. Qualquer tipo de vela tem comunicação, independente de cor, de tamanho, de espessura, todas as velas têm comunicação. E se tiver alguma diferença em alguma informação, eu vou falar aqui para vocês, tá? É muito importante, não posso esquecer, é um detalhe assim que eles pediram para poder passar. Toda vez que vocês forem acender uma vela, mesmo que seja só mesmo para iluminar alguma coisa na casa, porque acabou a energia, ou sei lá, porque você quer aquelas velas aromáticas, né? Quer deixar um ambiente ali aconchegante e tal. Toda vez que vocês forem acender uma vela, já oferece essa vela para uma espiritualidade da luz ou para a espiritualidade da luz no total, tá bom? Por quê? Porque a vela é uma energia, ela conduz energia. Então, toda vez que você acende, é uma energia que está no ar, né? Se você não coloca essa energia para algum ser, né, para alguma espiritualidade ali e tal, é uma energia que vai ficar solta. E a gente sabe, né, nas conversas, assim, né, para quem estiver chegando e tal, nas conversas que a espiritualidade traz, é que a espiritualidade da luz não é invasiva, mas outras espiritualidades são. Eles são intrometidos, eles pegam, né, ali, puxa os trem para eles, tudo mais. Então, se eles veem a energia de uma vela que não tá para ninguém, né, não tem um dono ali, não foi passado para nenhuma espiritualidade a energia daquela vela, e tá ali aquela energia solta no ar, espiritualidades negativas podem pegar daquela energia para fortalecer eles e utilizar aquela energia de forma, né, torta, muitas vezes, né? Então isso já de cara é um pedido espiritual. Toda vez que for acender uma vela, já oferece essa vela para a espiritualidade da luz, para que nenhuma força negativa, estranha, tal, alguma força densa possa utilizar, né, a energia dessa vela em prol deles, das coisas que eles vão fazer ali naquele momento, tá bom? Então, esse já é o recado que eles pediram, assim, muito importante para não esquecer de passar. Então, vamos continuar. Cadê? E aí, como foi falado, né, mesmo velas que são aromáticas também podem trazer comunicação, elas também podem interagir com a gente passando alguma informação. Boa noite para todo mundo que está entrando, gente. Qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade em perguntar, tá bom? A espiritualidade, né, e o universo utiliza da vela para trazer mensagens pra gente. Pode ser mensagens mesmo, pode ser confirmações. Sempre eles vão trazer alguma informação por meio das velas. Às vezes a gente vai precisar utilizar também da nossa intuição, né, para entender aquelas mensagens, mas na maioria das vezes são mensagens aqui na 3D, que é bem tranquilo para a gente conseguir esse entendimento. Eu fui fazendo um roteirinho para não esquecer, porque era muita coisa. Então já vamos começar, né? Quando a gente, por exemplo, quando acontece da gente sonhar, né, com velas, sonhar com o cheiro da vela, nesse caso, a espiritualidade pede que assim que acordar, você joga no Google o primeiro significado que aparecer. Por quê? Porque pode ter significados diferentes, porque vai depender do ambiente, né? Por exemplo, ambiente no sonho, o ambiente estava escuro,
a sensação que te causava medo, te causava alguma coisa ruim, e tem uma vela no meio daquilo tudo, ou um cheiro de vela, pode ser uma forma do mundo espiritual te mostrar que tem alguma coisa densa ou alguma coisa demandada de forma densa para sua vida. Na minha vida, por exemplo, eu já tive confirmação de magias, de demandas por meio de sonhos com vela, tá? Eles me mostraram. E aí, quando eu fui, joguei ali no primeiro significado, na internet, né, no Google, aí me confirmava aquela informação. Então, pode acontecer, tá? Vamos lá. Aqui no 3D, né? Aqui no plano físico. Vamos voltar para o plano físico. Quando a gente sente o cheiro de vela, também é mensagem. Aí pode ser 2 significados diferentes. E por isso que eles vão pedir também para poder jogar no Google. Esses em específico eles pedem para jogar, para poder ver qual que é o significado que vem. Por quê? Por exemplo, espiritualidades de limpeza, como os pretos velhos, eles se mostram pra gente com o cheiro de vela. Pode acontecer. Porém, também, quando pode ter alguma energia densa no ambiente, ou pode ter alguém tentando demandar alguma energia densa, isso também pode vir esse cheiro de vela no ambiente, mesmo que não tenha uma vela acesa, tá? Quando eu falo cheiro de vela, é sempre vela acesa. E você sente aquele cheiro, pode ser uma forma de mostrar que tem alguém demandando alguma coisa, ou então que tem espiritualidades da luz fazendo limpeza naquele local ali, naquele ambiente, tá? E aí se mostra com cheiro de vela. Mas dependendo da situação, todo jeito joga no Google só para se ter uma confirmação na 3D. Porque a comunicação do universo, a maioria das comunicações do universo são confirmações que chegam pra gente aqui no plano físico, utilizando coisas do plano físico, tá? Então, na maioria das vezes vai ser assim. Então, para confirmar, se faz dessa forma. Vamos lá. E assim, sempre que vocês sentirem o cheiro de vela, quando for só o cheiro, sem nada além, assim, presta sua atenção no sentimento que vem pra você. Se é um sentimento pesado ou se é um sentimento de paz, um sentimento bom. Que isso também vai fazer diferença na interpretação daquela coisa que tá acontecendo, né? Um dos significados que pode vir a aparecer em relação ao cheiro de vela é a necessidade de limpeza do ambiente também, tá? Então, tipo assim, você tá num ambiente na sua casa e você começou a sentir cheiros de vela ali. E aí, quando você joga no Google, aí vem esse significado, necessidade de fazer limpeza no ambiente. Eu tô falando as variações aqui só para você ter uma ideia, mas é bom fazer essa confirmação, tá? Então, quer dizer que você é uma forma do mundo espiritual pedir para você trazer essa limpeza espiritual para casa. E limpeza do ambiente normalmente é isso, sabe? Limpeza espiritual daquele local. Pode ser que precise de outro tipo de limpeza também, mas aí eles vão mostrar de outras formas. Mas cheiro de vela, um dos significados é necessidade de limpeza espiritual do local, tá bom? Então, assim, como que realiza essas limpezas? Rapidinho, só pra gente ter ideia. Uma ideia não, assim, só pra poder a gente entender mais ou menos como é que é. As limpezas espirituais vai desde você... Boa noite pra todo mundo que tá entrando. Oi, Nini, boa noite. Pode ficar à vontade, qualquer dúvida pode fazer, tá? Então, assim, as limpezas funcionam mais ou menos assim. Você precisa, o seu ambiente da sua casa está precisando de uma limpeza espiritual. Como que pode ser essas limpezas? Pode ser uma necessidade de trazer um culto, né, um culto semanal ali para casa, um momento de oração, todo um dia na semana fazer aquele momento de oração, é uma forma de limpeza. A limpeza mesmo com defumações, né? Defumando toda a casa, ou limpezas do ambiente mesmo, utilizando anil, enfim, esses meios de limpeza, né, utilizando ervas.
Pode ser também... Ai, fugiu. Estava bem aqui na minha cabeça para poder falar e a palavra esqueci agora. Se eu lembrar depois eu falo. Mas qualquer tipo de limpeza espiritual que for feita... Ah, as firmezas, né? A gente firmar a casa. Porque a gente firma a gente, né? Com a espiritualidade ali, mas a gente precisa firmar a casa também, então precisa colocar selos de proteção nas portas e janelas. Então tudo isso são tipos de firmeza, são tipos de auxílio, né, para poder a gente manter a energia boa na casa, tá? Ah, tá. Agora vamos entrar nas reações das velas dentro de situações, tá? Quando é feito rituais ou orações utilizando velas. Vamos explicar qual que é o significado que vem em cada uma dessas situações. Tá, você começou lá, você tá fazendo um ritual, ou você tá num momento de oração e você acende a vela ali para fortalecer, para ser utilizada a energia dessa vela nesses momentos, tá? Saiu fumaça preta da vela. Ou a vela lá quietinha no altar, tá? E tá saindo fumaça preta. Ou então você utiliza essa vela em cada cômodo da casa ali fazendo as orações. E em cada cômodo, dependendo do cômodo, vai saindo fumaça preta. Qual que é o significado disso? Energias densas estão naquele local. E estão naquele local, mas estão sendo limpas naquele momento, por isso que sobe essa fumaça preta, tá? Então, você tá passando na casa. Eu muitas vezes já vi isso, sabe? Eu ia passando pela casa, fazendo selamentos de portas e janelas, aí passava sala, cozinha e tal, tava tudo ok, sem fumaça. Aí, quando chegava em determinado quarto, aí aparecia uma fumaça preta. Eu já entendia, tem coisa aqui, né? Tem energias densas impregnadas nesse local, ou miasmas, ou energias mesmo, ou influências, ou seres que estão ali. E ao momento que você faz a limpeza com a vela, aí naquele momento tá sendo retirado e eles demonstram isso com essa fumaça preta, tá? Vamos lá. Tá fazendo as orações e tal, aí a vela começa a escorrer, como se a vela estivesse chorando, né? Tem vezes que as pessoas até falam, a vela tá chorando na hora que tá fazendo as orações ali e tal. Qual que é o significado disso? A vela chorar demonstra que a espiritualidade da luz que te acompanha, que está com você, está travando uma batalha para poder solucionar aquilo que você está trazendo em oração ou pedido, enfim, a sua vida em si. Tá sendo feita uma batalha no mundo espiritual, tá sendo uma luta ali em pró da sua solicitação, em prol da sua vida, em prol do seu desejo. Então, assim, o que significa a vela chorar? É um negócio difícil, mas eles estão ouvindo a sua oração, eles estão batalhando com você para que aquilo se realize. Mas eles já deixam claro, já te mostram que é algo algo trabalhoso, difícil, mas eles estão fazendo, sabe? Eles estão te ajudando para aquilo acontecer na sua vida, tá? Então, toda vez que a vela chora, esse é o significado. É o mundo espiritual lutando com a gente por aquilo, né? A vela começa a vibrar. E ela vibra de cima para baixo. Ela fica pulando, sabe? Nossa, esse, assim, acontece direto. Tanto quando eles querem conversar comigo, enfim. Qual que é o significado? A espiritualidade está pedindo a sua atenção naquele momento, tá? Cadê? Ou então eles estão mostrando para você que está ali naquele momento daquele seu pedido, naquela sua oração. Ou se for um culto, enfim, eles estão ali naquele ambiente. Então, a vela vai fazer isso, ela vai ficar vibrando, pulando. É bom pensar, é bom prestar atenção, na verdade, em quais momentos que essa vela pula. Porque às vezes porque assim, gente, deixa eu explicar um negocinho. Espiritualidades negativas, elas não conseguem acessar a nossa mente. Por isso que a gente sempre fala assim, vigia o que você fala, onde você fala, porque paredes têm ouvidos. Então, mesmo que você pense assim, eu tô conversando aqui com minha amiga, com a minha mãe, com a minha família,
tem em volta espiritualidades negativas que não estão com você, assim, que querem te atrapalhar, que querem trazer algum problema para sua vida, podem estar ali por perto ouvindo sua conversa, tá? Então, assim, espiritualidades que não são ali do seu campo, que são densas ali, que estão para te atrapalhar, eles não conseguem entrar na sua mente para saber o que você está falando, pensando. Não tem uma ligação telepática sua, dos seus pensamentos com eles, mas eles vão tentar entrar na sua mente para poder passar sugestões do que eles querem, tá? Agora, quando é espiritualidades que fazem parte da mesma egrégora que a sua, ou da mesma família monádica que a sua, existe uma ligação telepática. Então, o que você pensa, eles conseguem saber, né? E o que você fala para eles em pensamento, as orações tal que você faz em pensamento, até em oração é difícil, é complicado. A gente tem que orar baixo, bem baixo, praticamente sem conseguir ouvir, né? Se eles de fora ouvir, ou então só por pensamento, porque essa espiritualidade da luz vai entender qual que é o seu desejo, o que você quer. Mas espiritualidades negativas não conseguem, eles não têm acesso, porque eles não são da mesma mônada, e mesmo que seja da mesma mônada, por existir contrastes ali, né, de densidade, é da sua família monádica, mas ela não quer teu bem, por exemplo, eles não vão ter acesso a essas informações. Então, a vela, né, pensando sobre isso, naquele momento, o que você está pensando, a vela vai confirmar a espiritualidade da luz, vai te confirmar aquilo se ela vibrar, né? Então, presta muita atenção no que você está pensando no momento que você nota essa vela vibrando. Aí, se caso você já fez a oração e deixou lá a vela queimando, e aí você passa perto, né, e pensa alguma coisa, e aquela vela se movimenta, pode ser uma resposta para aquele pensamento, né? Ou então, durante todo o período que a vela está queimando, ela está vibrando, é porque tem uma força muito grande de proteção, de luz ali com você, seus guardiões, enfim, algo muito forte naquele local, naquele momento ali, te confirmando isso. Se caso a vela tá lá, você fez a intenção, ela tá queimando, né? E aí você tá vendo algum vídeo por perto, ou você tá vendo alguma mensagem, né? Ou no celular, enfim. E aí naquele momento que você tá vendo aquela mensagem, a vela vibrou, também é confirmação deles, preste atenção, qual que era a mensagem, qual que era o vídeo. Eles estão conversando com vocês por meio dessa vela, tá? Vamos lá. Vela com a chama muito pequena, né? Às vezes a pessoa acende a vela ali, mas a vela tá com uma chama quase apagando, assim, bem pequenininha. Qual que é o significado disso? Tá faltando conexão sua com a espiritualidade naquele momento. Não quer dizer que tá o tempo todo sem conexão, não, mas naquele momento que a vela foi acesa, tá faltando uma conexão ali. Aí essa falta de conexão pode ser sua mesmo, porque você não está com total confiança, ou então você não está em alinho ali com naquele momento com a espiritualidade, ou pode ser por alguma energia densa que está te atacando de forma telepática e está obstruindo essa sua comunicação, né, com a espiritualidade ali da luz que você está tentando se conectar, e a vela demonstra isso com essa chama muito pequena. Essa chama se resolve a partir do momento que você consegue se concentrar, mudar a sua vibração ali e voltar a se conectar com a espiritualidade, tá? Vamos para a próxima. E assim, tudo isso a gente deve... detalhe muito importante, já esqueci. Nesse caso da vela com a chama pequena, não se estende, não entra quando é uma vela de 7 dias. Porque a vela de 7 dias, naturalmente, ela já fica com uma chama menor. De acordo com os dias vai passando, pode ir mudando, mas nos primeiros dias que acende, ela fica com a chama mesmo pequenininha. Por quê? Porque ela precisa durar ainda 7 dias, né? Então ela sempre, na maioria das vezes, ela vai ficar com aquela chama menorzinha. Mais pro final, mais pra frente, ela vai aumentando.
Mas no começo é assim mesmo. Então tem esse detalhe. Para a vela de 7 dias, não entra essa questão da chama pequena. O que mais? Chama da vela muito alta. E assim, é muito alta mesmo, gente. Já teve situações aqui da vela. Agora ela tá alta, só que eu não vou conseguir tirar ela dali para mostrar para vocês, que ela fica num lugar meio difícil ali de pegar. Mas uma vela que, sei lá, a chama dela fica isso aqui, ó. Já aconteceu comigo. Da vela, a chama fica nessa altura. Então, tem também um significado. Quando a chama tá muito alta, significa ou que toda a sua egrégora espiritual tá ali naquele momento, então existe muita espiritualidade da luz à sua volta ali, tá? Quando nesse caso que eu tô falando é quando a vela tá parada com a chama alta, tá? Sem movimento. Ou então existe uma espiritualidade em específico muito forte com você naquele momento, tá? Então, pode ser qualquer tipo assim, de espiritualidade, desde de seres angélicos ou entidades muito poderosas ali, né? Os seres muito fortes estão com você naquele momento, por isso que essa chama tá tão alta. É a forma deles de demonstrar que estão ali. Tá. Se caso... Ai, gente, muito importante isso aqui. Se caso essa vela que tá com essa chama enorme começar a vibrar e começar a sair uma fumaça preta, significa que a espiritualidade poderosa está com você, mas ela está ali numa batalha espiritual, porque também existe alguma coisa muito densa, muito negativa ali no seu campo próximo, ou de demanda, ou seja lá do que for, que está próximo ali naquele local, naquele ambiente. E aí por isso que esse ser, né, essa espiritualidade da luz poderosa está naquele local junto com você naquele momento, para poder fazer a retirada daquilo, tá? Então eles demonstram com isso, com essa chama muito alta. Aí ela pode sim vibrar para demonstrar essa briga, né, essa guerra ali naquele momento. E junto vem essa fumaça preta para demonstrar que esse ser, né, essa coisa negativa ali, muito forte que está no local, está sendo limpa, está sendo retirada, ou por toda a sua egrégora espiritual, né, da luz ali que está naquele local, ou por essa espiritualidade muito forte, muito poderosa, enfim, ou uma espiritualidade angélica. Existe algo grande ali na batalha para poder retirar essa coisa negativa que está no ambiente. Isso assim se confirma com mais força ainda se antes você estava sentindo cheiro ruim dentro da sua casa, mesmo que a casa estivesse limpa. Cheiros ruins dentro de casa também tem, né, lá os vídeos sobre comunicação do universo, onde fala isso, mas cheiros ruins dentro de casa são espiritualidades densas, negativas, umbralinas que estão naquele ambiente, tá bom? Vamos lá. Olha, gente, uma outra coisa. Peraí, tinha um negócio muito importante que eu tinha que falar. Ah, tá. Antes da gente sair dessa parte das energias muito densas. Pode acontecer de você colocar uma vela para queimar em um local, principalmente se for vidro, porcelana, coisas que podem vir a quebrar. Se for uma coisa muito pesada, muito forte, que tiver ali naquele momento, esse recipiente onde você colocou essa vela pode ser grosso, o jeito que for, vai quebrar, pode quebrar, tá? Se quebrou, significa que foi retirado totalmente, né, aquilo daquele local. E uma forma de demonstrar isso foi aquele local ali onde você colocava a vela estourar. Até tem vídeo lá no canal, aconteceu no meio do vídeo, eu não vou lembrar de cabeça qual vídeo que foi, gente. Eu acho que foi num dos vídeos que eu falo sobre o despertar espiritual. Se eu achar, que eu quero deixar essa live salva lá no canal do YouTube, eu vou deixar lá ou na descrição embaixo do vídeo, ou então no finalzinho,
tá? Pra vocês verem o que aconteceu. Eu estava no meio do vídeo, gravando e tal. Eu sempre coloco uma vela de ancoramento, igual tá acesa aqui, e do nada o negócio explodiu. Eu levei um baita susto, pegou tudo isso no vídeo, né? Eu mostro depois lá o negócio quebrado, e não foi só uma vez, teve várias outras vezes, mas nessa vez foi filmado, ali apareceu, né? Mas já teve várias vezes onde isso aconteceu, sabe? De vidros quebrarem, até uma vasilhinha de porcelana minha acabou quebrando quando eu coloquei a vela. Gente, boa noite para todo mundo que tá entrando. Eu vi que tinha uma pergunta, eu acho que era sobre tiragem. A live não é sobre... da Franjudinha, eu acho que é esse o nome. A live não é sobre tiragens, tá, gente? A gente tá conversando, é sobre espiritualidade, mas não é sobre tiragens de carta. A gente tá conversando aqui sobre a comunicação do universo com a gente, no caso, utilizando velas, tá? Como que o universo conversa com a gente, o mundo espiritual conversa com a gente na utilização das velas também, tá bom? Vamos lá, onde que eu parei para não perder? Peraí, onde que tá? Ah, tá. Então, eu vou ver se consigo deixar salvo, tá? Eu vou ver se eu acho lembro qual vídeo que é. Vou tentar assistir de novo pra ver qual que é. E vou deixar salvo ou na descrição aqui, ou lá no final do vídeo, quando eu deixar lá no YouTube, tá bom? Então, acontece. Se o recipiente onde tava a vela quebrou, pode ter certeza que é demanda, uma força muito negativa que estava no ambiente, tá? Ou demandado por alguém, ou então que estava ali para te destruir, ou um obsessor, enfim, tinha alguma coisa muito pesada nesse ambiente que foi retirada. E aí a forma de demonstrar, né, aqui na 3D, é com aquilo se quebrando ali, aquele pote se quebrando. Vamos lá. Qual que é a próxima? Ah, tem como a gente fazer perguntas. Aí eu bati no gatinho aqui. Tem como a gente fazer perguntas para a espiritualidade utilizando vela quando já tá tendo uma conexão, tá? Então, assim, você já viu que a chama da vela tá alta, ela tem alguns momentos que ela tá vibrando, você tá com alguma angústia no peito. Gente, e assim, perguntas importantes, tá, gente? Não vai perguntar quem é que vai ganhar o jogo do Corinthians e o Palmeiras, não. É coisa séria, assim. Você tá com algum problema ali ferrenho na sua vida, alguma dúvida, e você precisa de uma confirmação do mundo espiritual em relação àquilo. Eu já recebi confirmações assim. Então você já está sentindo uma conexão, essa chama dessa vela, ela já está alta, ela já está vibrando, ela já tem momentos que ela vibra e não, ou não, né? E você tem essa dúvida muito forte no seu coração, pergunta de forma telepática, por amor de Deus, não fala nesse momento, tá? Não utiliza a fala, porque pode ter alguma espiritualidade, né, não dá luz ali, pode estar pro próximo tal, e aí ela pode ouvir essa pergunta sua e depois manipular sua mente por meio dessa pergunta. Então não dá munição pro mal, sabe, pro lado negativo. Então faz em silêncio, de forma telepática, a sua pergunta. Se no momento que você fizer a pergunta, essa vela vibrar, ela tá confirmando para você aquela sua dúvida, tá? Então, tipo assim, eu tô em dúvida se eu saio ou não de um trabalho onde eu me sinto assim e tal. Eu sinto que eu preciso sair, mas eu tô em dúvida. Eu vou ter problemas se eu for sair, sabe? Assim, eu tenho que seguir meu coração, eu saio. Essa vela vai vibrar para confirmar que sim, tá? Ela vai mostrar. E se ela não vibrar, não fizer nada, a resposta é não, né? Não. Ou então que ele só não quer conversar ali naquele momento. Mas a maioria das vezes a resposta vem pra mim dessa forma. Vem como confirmação. Vibrou, é um sim, tá? E assim, já teve várias vezes que eu consegui respostas do mundo espiritual que depois se confirmaram que era a melhor opção. E assim, respostas de coisas bem complexas, né, que eu já tinha. Na verdade, o coração da gente já sabe a resposta, mas às vezes a gente quer uma resposta externa, né, que é que o mundo de uma forma externa confirme pra gente. Então essa vela pode vir sim confirmar essas questões para vocês. Vamos lá, qual que é?
Olha, a vela queimou todinha. Aí lá no finalzinho, a cera que sobrou ficou preta. De novo, confirma a questão. É igual quando a vela chora, né? Quando fica preta, significa que foi feita a limpeza, foi feita a solicitação, só que foi uma questão difícil para se fazer. Então, não foi algo fácil, foi complicado, foi difícil, mas foi feito, tá? Outra coisa, vela com a chama dupla, tá? Se caso você fez, colocou lá a vela tal para queimar bonitinha, e a vela de repente ela ficou com 2 chamas, né, no momento ali da oração. Então, se essa vela veio como um pedido, você tá em dúvida se é aquilo mesmo que você tá pedindo que você quer, tá? Não existe existe uma polaridade, digamos, existe uma polaridade não, uma dualidade em relação àquilo que você tá pedindo. Então, ele demonstra com essa vela, com essas 2 chamas acesas. Se divide, sabe? Fica com 2 chamas mesmo, a vela ali se divide em 2 pavios, de alguma forma, tá bom? E que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma. Acho que eu já falei tudo. Isso pode ser tanto em relação ao pedido, tá? Ficou ali com as 2 chamas porque você tem dúvida em relação ao pedido, ou também alguma dúvida em relação àquela espiritualidade que você está tentando conversar ali. Você não está sentindo uma firmeza naquela espiritualidade, você tem medo, você tem algum tipo de insegurança, aí também pode fazer com que a chama fica dupla. E se a vela apagar também, né, você está fazendo, pode ser 2 situações, ou a vela apaga porque tem alguma espiritualidade negativa que está ali tentando apagar essa vela para atrapalhar, pode acontecer, ou então porque você não tem uma total segurança, né, na conexão com aquela espiritualidade, você tem medo, tem um bloqueio ali, e aí por isso a vela apaga. Até um exemplo do que aconteceu comigo, a própria espiritualidade me explicou que eu precisava entrar em contato com os meus guardiões. Eu não sabia o que era guardião na época, eu não entendia nada. Assim, gente, eu comecei a abrir a mediunidade, eu não entendia nada de espiritualidade. Então as informações vinham, mas eu ficava boiando o que eles queriam dizer. E várias vezes aconteceu situações assim, né? Das informações vinham, aí eu ficava assim, gente, o que será que significa isso? Eu não sei. E a Luísa ali da Penteadeira tá confirmando agora. O que é isso, né? Aí eu tinha uma amiga, tenho ainda, né? Uma amiga que ela tava mais dentro desse ambiente. 2 amigos, na verdade. Eu tenho uma amiga e um amigo. Eles que me salvam nessas horas. Até esse amigo, eu já vou misturando outro caso. Esse amigo que eu falei, né, que eu tenho também, ele me ajudou muito, assim, já tinha muito mais tempo que eu na espiritualidade, então às vezes eu via alguns símbolos, algumas coisas, ele me ajudava. Inclusive, tem uma tatuagem que eu tenho aqui no pescoço que ela apareceu pra mim em sonho, que era pra trazer, né, pra minha vida, aquela tatuagem não, o símbolo, o desenho. Eles me pediram, veio em sonho, eles falaram que era pra mim carregar sempre aquele símbolo comigo, aonde eu fosse. Então eu carregava na bolsa, no bolso, enfim, eu vivia mesmo com o símbolo comigo. Só que aí me veio uma ideia, gente, eu vou tatuar isso aqui, só que eu tenho que ter certeza do que é isso aqui, né? Aí tinha aparecido no sonho e tal, eu tava carregando, eu tinha feito, assim que eu acordei, eu fiz o desenho no papel. E aí depois de um tempo, quando eu resolvi tatuar na minha pele, né, eu queria ter certeza do que era aquilo, aí eu perguntei para esse amigo, né, para ele me ajudar a descobrir o que era aquele símbolo. Aí ele pesquisou ali e descobriu que era um símbolo nórdico de proteção contra energias densas, magia negra, sabe? Coisas assim, bem pesadas. E veio pra mim por sonho, nunca tinha visto na vida, não sabia nem o que era. Esse meu amigo me ajudou a entender o que era aquele símbolo, né? Então, às vezes, vem algumas informações, às vezes eles falam, eu fico boiando o que é. E aí, aconteceu isso, sabe? Lá no início, a espiritualidade me falou que eu precisava firmar com meus guardiões. Eu não entendia porcaria nenhuma o que era, não sabia nem o que era firmar e nem o que era guardião. Eu não entendia nada. Aí eu conversei com essa amiga, falei, fulana, a espiritualidade tá falando negócio de guardião, que eu tenho que firmar com guardião, o que é isso? Aí ela, olha, guardião dentro da Umbanda é Exu e Pombagira. Então, provavelmente eles estão falando que você precisa firmar com o seu Exu e com a sua Pombagira.
E aí que eu comecei a entender sobre isso, só que eu não entendia nada de Umbanda também. E eu tinha um pouco de medo, porque pensa, eu era batizada na igreja católica, né? O contato que eu tinha era com isso. E tinha um pouco da família que era espírita kardecista, mas de Umbanda eu não entendia nada. E aí ela pegou e me explicou, e aí eu fui buscar informações, como é que fazia e tal. Ela me ajudou, né, nessas informações, e eu fui fazer a firmeza, só que a vela apagou. Aí eu fiquei sem entender por que é que apagou. Aí só depois eles me mostraram um vídeo onde eu vi que eu estava tendo preconceito, eu estava tendo inseguranças em relação a essa espiritualidade, eu tinha medo, né? E aí quando eu entendi onde estava o meu erro, eu até me emocionei, pedi desculpa, né, para essa espiritualidade, que eles estavam ali para me ajudar, eles queriam que eu firmasse com eles para poder eles conseguir ter acesso a mim, e eu com medo, né? E aí quando eu consegui entender isso, aí eu consegui acender a vela e deu certo. E até tem um vídeo no canal, só que eu não vou lembrar qual vídeo que é, mas eu acho que é lá do Despertar Espiritual também, onde fala assim que eles pediam urgência que eu fizesse essa firmeza com eles, que não podia esperar até sexta-feira, né? E aí, quando deu na sexta-feira, eu sofri um acidente. Esse acidente era para me matar, porque já tinham feito uma demanda antes para poder me matarem, né? Só que não deu certo, porque a espiritualidade, né, esses meus guardiões me empurraram para o lado da calçada, em vez de eu cair para um lado da rua, movimentada. E aí eu me machuquei, né, fui sim para o hospital, me machuquei muito feio na costela. Fiquei 6 meses com dor, mas era para mim ter morrido, não era só para mim ter machucado, né? Então, se não fosse essa conexão com a espiritualidade, com os meus guardiões, eu não estaria aqui agora. E não foi a primeira vez que eles me salvaram, não. Depois disso, teve várias outras vezes também que eles me livraram, assim, trouxe livramentos para minha vida por causa dessa conexão com eles, né? E eles pediram essa conexão para poder eles conseguirem intervir na minha vida. Que é como foi dito antes, a espiritualidade da luz não consegue intervir na vida da gente se a gente não deixar, se a gente não solicitar o auxílio deles. Não é questão de ego, não, gente, é porque eles não podem entrar no nosso livre-arbítrio. A gente que precisa ter essa conexão, a gente precisa pedir. Se eles adentrarem, eles vão estar interferindo no nosso livre-arbítrio, tá bom? Então, olha só, aconteceu dessa forma, a vela apagou. Então, vela com chama dupla ou vela apagando, pode ser isso também, uma insegurança que existe ali da sua parte, né, de fazer essa solicitação com aquela espiritualidade, algum tipo de medo que faz que essa vela apague. Aí você precisa buscar dentro de si por que você está com medo, o que está acontecendo, qual que é o que é que você não está... Porque muitas vezes é falta mesmo de ignorância, assim, não ignorância de forma negativa, é ignorar, não ter acesso a todas as informações daquela espiritualidade e ter medo, né? Aí a gente acaba não nos fortalecendo, né, com aquela espiritualidade que quer nos ajudar por medo. E é bom a gente ver isso, tá bom? Gente, alguém ficou com alguma dúvida sobre alguma das situações ou quer trazer algum caso? Porque eu passei tudo. Foi bem rapidinha, né, a live? Foi bem rapidinha. Se alguém quiser passar alguma informação ou tem alguma dúvida em alguma situação com a vela, a espiritualidade está aqui para auxiliar, tá? Qualquer dúvida que tiver, inclusive de informação aqui, tem agora uma vela acesa, por isso que toda hora eu tô olhando para ali e ela tá vibrando agora, para confirmar todas essas informações que foram passadas, né? Ela tá dando umas mexidinhas ali para confirmar. E eles confirmam também, tá? Eles confirmam muito. Que mais? Acho que é só isso mesmo, né? Acredito que sim, não tem muito mais informação, não. Tô esperando, caso alguém tiver alguma dúvida sobre essas informações. Gente, essa live, ela vai ficar salva lá no canal do YouTube, um pouquinho mais pra frente, que eu tô com outra lá pra terminar de editar e salvar. Mas logo mais ela vai ser publicada, colocada lá, né, no canal do YouTube. E aí eu vou tentar achar esse vídeo que eu falei, colocar na descrição.
sobre a vela estourando ali e tal no meio do vídeo. O grupo no WhatsApp também tá lá no canal, no YouTube, lá na bio do canal, se caso quiserem entrar, tá bom? Tem muita informação que chega por lá. No canal do YouTube também tem muita informação desde o início que começou a chegar essas mensagens, que o mundo espiritual começou a conversar comigo, então tem muita coisa lá também, vocês podem entrar lá. Tem os outros vídeos até da comunicação do universo, utilizando outros meios de comunicação. Antes eu fazia esses vídeos aqui gravados, mas aí a espiritualidade pediu para começar a trazer como live para cá também, para existir uma conexão maior, né, com vocês aqui e tal. Se caso alguém quiser, né, passar alguma pergunta, fazer alguma pergunta, tá bom? Então a gente vai passando sempre por lives, bom que alcança os dois caminhos, assim, né? Alcança tanto aqui o pessoal no TikTok, como quem tá lá no canal do YouTube, né? Então é outra forma de alcançar mais pessoas, né? E foi a própria espiritualidade que orientou que fosse feito dessa forma, tá bom? Então, se ninguém tem pergunta, eu vou encerrar. A gente passou todas as informações, foi bem rapidinho, tá bom? Aí a live completa vai ficar lá no canal do YouTube mais pra frente. Muito obrigado para todo mundo que ficou aqui até o final, todo mundo que passou, todo mundo que curtiu, tá? Muito obrigada por vocês aqui comigo mais essa noite. É ótima a energia poder estar com vocês. E espero, né, que essas informações possam ter ajudado, tá? Uma ótima noite a todos e a gente se vê no próximo vídeo, ou o próximo vídeo lá no canal, ou então a próxima live aqui na outra segunda. Bom, gente, até a próxima. Obrigada por todos vocês estarem aqui. Tchau, tchau.